Pessoal, é muita gente que não quer entender. Então por isso eu já tava meio nervoso ali. Eu xinguei forte mesmo. Cara, isso é uma tamanha imbecilidade. Isso não faz sentido. Fala galera, eu sou o Personal Marcos e eu fui atacado. Sim, covardemente bombardeado nas redes sociais. Galera, é o seguinte, nos últimos dias eu peguei e postei o vídeo do Fábio Giga fazendo uma análise técnica de como foi a execução da elevação lateral do Fábio Giga utilizando 40 kg de cada lado. 80 kg nos halteres. E assim, o cara é um monstro, isso não se discute, a força dele tá lá. Só que eu fiz uma análise técnica baseando os fatores que vão influenciar no processo de hipertrofia. Então eu separei 5 fatores, que são ativação, conexão mente-músculo, amplitude, sobrecarga e tempo sob tensão. Eu utilizei esses 5 fatores e falei como que foi a execução dele em relação a esses fatores. E assim, eu fui bombardeado porque é o seguinte, pessoal. O vídeo que o Giga gravou foi pra hype. No dia a dia, ele não treina desse jeito. O bicho é um monstro, o cara é forte. Só que nenhum corpo aguenta treinar sempre com essa carga, saca? Então por isso, galera, eu quero fazer uma análise dos comentários que vieram. Eu separei alguns, os principais. Então eu vou ler com vocês. Então o primeiro comentário me disse: amplitude tá ó. Nice. E sim, foi isso. No vídeo eu peguei e fiz a análise falando da sobrecarga, né, da musculatura, que até pode ser considerada boa, sobre a musculatura do ombro. Só que sem tempo sob tensão, não. No nível de ativação, não. Conexão de músculo, não. Na amplitude eu falei, deixa nos comentários, né? Então esse foi uma resposta só para mostrar que teve uma galera que realmente entrou, sabe, no vídeo. Entrou na brincadeira, entrou na dinâmica do vídeo. Aí o segundo comentário foi o seguinte: mas o ombro dele está gigante. Explica isso. E esse eu até fiz questão de responder. Ele é um cara assim que não me atacou, não me ofendeu. Ele queria realmente entender a minha análise. Então eu respondi para ele: claro, no dia a dia ele não faz isso. Ele é um exemplo de praticante de musculação. Isso faz ter gigas resultados. Esse vídeo é para hype da growth, exibição de força, enfim. Se o Giga fizesse sempre esse treino, não estaria desse tamanho e nem inteiro, se é que me entendeu. Porque é isso, o corpo dele não aguentaria se ele fizesse isso todo dia. E esse cara, ele foi muito massa. Ele pegou e falou assim, não, que ele entendeu o meu ponto, né? Até agradeceu por eu ter explicado isso. Então isso é bom, porque teve uma galera que realmente, sabe, entrou na brincadeira. Esse é um caso que ele não gostou, mas ele pediu a explicação, ele pediu o meu ponto de vista antes de atacar. Viu que meu ponto de vista era viável, que estava certo, e pegou e aceitou. Mas aí a brincadeira ficou séria, porque tem esse comentário: o movimento tá ótimo. Poderia estar melhor? Sim, mas tá o suficiente. Pessoal, esse comentário aqui, ele nem me chamou tanta atenção. O que me chamou atenção foi a resposta, mas falando um pouquinho sobre ele. O movimento tá o suficiente? Não. Em relação a quê? Tá suficiente aqui, porque eu vou dizer como foi o movimento do Giga. Ele utilizou totalmente da inércia para levantar o peso, fazendo força com o bíceps. Um bíceps ele pegou, fez força para puxar e fez uma leve flexão de ombro, uma leve elevação do ombro. E assim, não é suficiente. Em relação aqui, qual que é o objetivo? Qual que é a intenção dele em fazer esse movimento, saca? Hipertrofia? Força? Qual que é o objetivo, entendeu? Então em relação aqui, foi um comentário bem cru, então esse eu nem responderia. Mas o que eu peguei e chamei a atenção foi para a resposta que teve nesse comentário. Foi um rapaz que eu não vou falar o nome dele, só que eu vi o perfil, ele é estudante de educação física, e isso que é o pior, saca? Ele respondeu: nego acha que a ativação da porção lateral se vem através do levantamento do peso nas alturas do ombro. Na verdade, só basta o cotovelo chegar na altura dos ombros. Então a amplitude dele está ótima. Fora que nitidamente já está em repetições finais e roubando para chegar na falha total. Mais um querendo ganhar atenção em cima de outros. Magoou. Então basicamente aqui o que ele disse, o que importa é o movimento da articulação. Foi o movimento da articulação é o que importa, isso foi o que ele disse. Tá, você tá movimentando a articulação. Eu tô movimentando a articulação, eu tô com o celular na mão. Eu tô lendo aqui os comentários. É o suficiente para hipertrofia? Eu tô com o microfone na mão. É o suficiente para hipertrofia? Se tivesse 40 quilos aqui, eu não conseguiria estar mantendo aqui, saca? Se eu fosse levantar 40 quilos,
Isso aqui, talvez, eu conseguiria com uma mão. Seria suficiente para hipertrofia? Não, não seria suficiente para hipertrofia, porque com isso eu tô fazendo força com o bíceps que tá puxando para cima. Tá tendo movimento de articulação, mas quem tá fazendo força é o bíceps. Se falando sobre elevação lateral, que é o exercício que eles estavam fazendo, não, o bíceps deve ter recrutação mínima. O bíceps não é nem considerado um músculo sinergista do movimento. Isso não faz sentido. E o que mais chateia, o cara é da área, o cara é estudante de educação física. Ainda veio falar que eu tô querendo chamar atenção. Saca, isso não faz nem sentido. E ele falou também, então a amplitude está ótima. Tá, ótima pra quem? Porque é o seguinte, o movimento dele, eu vou repetir, vou mostrar como foi o movimento sem carga. Ele estava inclinado, usando da inércia para levantar o peso com o bíceps. E a partir daqui ele dava uma inclinação com o tronco. O movimento de elevação lateral é assim, lateralizado. Ele tá fazendo isso daqui, ó. Se for pegar só a articulação. Então basicamente o que ele tá fazendo é uma elevação diagonal. E mais uma vez, o vídeo que eu gravei eu falei, vamos analisar a elevação lateral do Giga. O que ele fez ali foi uma elevação diagonal, saca? Já começou aí, já não foi nenhuma elevação lateral. Muito menos você vai dar ênfase na porção lateral do ombro fazendo isso, a diagonal. Você vai dar uma ênfase maior no deltoide anterior. Mas no movimento que ele fez, o bíceps foi sim muito mais recrutado. Vamos para um outro comentário desse rapaz aqui. Ele foi um que eu tive a discussão mais saudável. A gente no meio acabou se atacando um ao outro, né? Mas acontece. Eu ataquei o ponto de vista dele, ele atacou o meu ponto de vista. Mas no final, assim, sabe? Não foi nenhuma ofensa séria, foi ofensa de quem sabe mesmo, saca? Então basicamente ele pegou e comentou uma coisa banal, mas mostrando inteligência. Eu peguei e respondi, então ele pegou e começou sério. Ele falou assim, treino com carga máxima é diferente de treino metabólico. A amplitude nesses casos não é prioridade. Aliás, em se tratando de elevação lateral, isso é impossível. O mesmo ocorre com supino, entre outros. Outro estímulo, mano. Então, basicamente, o que ele falou pra mim, se eu tô fazendo um treino de carga máxima, por que eu vou lembrar da execução? Carga máxima, o importante é levantar a carga. Então, foi isso que ele me disse. E mais uma vez eu volto a falar, tá, carga máxima. Então ele tá treinando para força. Ele não tá treinando para força. Eu vou dizer por quê. Quando você faz um treino de força, você faz no máximo 5, 6 repetições. Você faz esse número de repetições porque esse é o limiar que você vai conseguir extrair o máximo de força do praticante. No vídeo original, o Giga fez mais de 12 repetições. Ele pegou, usou da inércia e foi. Isso não é um treino para força. Um treino para hipertrofia? Não, porque a minha análise técnica foi sobre os fatores que influenciam a hipertrofia. E não foi bom para hipertrofia. Então assim, em toda a minha discussão, eu tava falando isso para ele pegou me rebatendo, ele é de medicina esportiva, eu da área de educação física e atuando como personal trainer, né? Galera, a gente teve uma discussão muito grande. E assim, se você quer entender mesmo, vai lá no Instagram, treinador.nerd, e acha o comentário desse rapaz. Essa discussão minha com o rapaz de medicina esportiva. O nome dele vocês não vão ver aqui, tá? Tá com blano, não quero que ele me processe. É importante. Se você tá vendo esse vídeo, viu que eu não coloquei seu nome, tá? Eu não coloquei seu nome, tá? Mas vamos lá. Vejam como foi essa discussão e eu acabei mandando uma resposta para ele. Eu coloquei o print dessa aqui para vocês verem, porque foi assim, uma resposta que ele pegou, curtiu. Ele entendeu meu ponto de vista. Ele conseguiu ver que o vídeo foi para hype, não teve, sabe, um objetivo, uma finalidade aquele treino. Isso eu posso dizer para vocês porque eu sou fã do Giga, gente. O vídeo em questão foi um vídeo de um treino do Giga, do Alex dos Anjos e do Japamorfo. Um treino de 3 monstros do fisiculturismo, do bodybuilding, de praticantes de musculação. Vocês têm que pegar e admirar esses caras, porque eles revolucionaram o cenário de musculação no Brasil. E esse vídeo em questão eu já assisti várias vezes. Eu gosto muito desse vídeo. Os caras fazendo as caretas, treinando pesado, assim. Eu gosto de treino assim, sabe? Você opta pela brutalidade e acaba esquecendo a base da hipertrofia. Mas a análise foi da hipertrofia e eu falei isso pra ele. No vídeo em questão, o cameraman, se eu não me engano é John o nome dele, ele pegou e falou assim, Giga, e aí, como é que vai ser o treino? O Giga falou assim, a gente vai vendo aí, vai se entendendo. Eu posso ir embora. Cara, deu pra entender? Ele não tem base nenhuma, ele só pegou e fez um treino. O que deu na cabeça deles, eles fizeram. Então eu falei, velho, entende isso. Ele falou que não teve base. o treino. Por que você tá tentando defender o movimento que ele fez?
Mas vamos lá, eu vou ler pra vocês o que eu respondi pra ele. Mano, não sei qual base você utiliza. Eu utilizo artigos científicos, padrões estabelecidos pela ciência como modelo ideal e adapto para a individualidade biológica. É óbvio que com essa carga, ele não vai fazer o ideal da biomecânica, mas os pontos do vídeo foi um comparativo com os fatores que influenciam a hipertrofia. Você fala de carga máxima. Reassiste esse vídeo por completo. Ele utilizou carga máxima com tantas repetições? Você acha que ele pensou nesse conceito quando realizou? Ele disse no treino, vamos se entendendo, sobre a elaboração do treino. Não vem defender esse conceito nesse caso, não faz sentido. Um cara com tanto conhecimento adquirido não consegue entender isso? Vai pro fundamental, porque isso é a base. Eu dei uma tacadinha, sabe, eu tava nervoso, cara, foi muito hate. Pessoal, é muita gente que não quer entender, saca? Então por isso eu já tava meio nervoso ali, eu xinguei forte mesmo, xinguei de bananão. Mas vamos pro próximo. Arroba que tá com uma pistola na foto. Olha o tipo de pessoa. Mostra o teu físico e compara com o dele. Vê quem está certo e quem está errado. Então quer dizer que para avaliar a elevação lateral do giga em relação aos fatores que influenciam no processo de hipertrofia, não basta ser formado em educação física, não basta ser especialista em treinamento físico e eu preciso ser do tamanho do giga. Ou seja, ninguém pode falar, porque o giga é um dos maiores do Brasil. Inclusive, o coach do giga não é do tamanho dele, tá? Tá? Só pra deixar. Então, tipo, se o Giga tá treinando errado, o coach dele não pode chegar lá e corrigir. Cara, isso é uma tamanha imbecilidade. Além dele não entender o fato do Giga não treinar daquele jeito, ele ainda pega e despreza todos os profissionais de educação física que estão presentes no Brasil. Não só os profissionais de educação física. Vou dar como exemplo o doutor de medicina. Ele é um cara de medicina esportiva, só que ele também não tem o shape avantajado do tamanho do Giga. Então quer dizer que ele não poderia defender o Giga, já que não pode falar do Giga. Tem que ter o tamanho do Giga pra falar do Giga? Saca? Não faz sentido. Galera, e esses foram alguns comentários que eu peguei e separei pra vocês. Eu queria deixar o meu ponto de vista e usei esses comentários que dessa forma eu consegui explicar bem. O vídeo do Giga não foi criticando a pessoa do Giga em nenhum momento eu falei da pessoa Giga. Galera, e o que você achou desse modelo de vídeo? Gostou? Eu quero fazer mais de verdade. Tem muito comentário lá que dá pra analisar, tem outros vídeos também que foram meio polêmicos, né, e que geraram alguns comentários que eu gostaria de reagir. Mas eu quero saber de vocês, gostaram desse tipo de vídeo? Comenta aqui embaixo se vocês gostaram, comenta que ideia de vídeo que vocês gostariam de me dar também. E eu vou trazer mais vídeos ainda, tá? A série Métodos de Treinamento ainda tá rolando. E para você não perder nada que sair aqui no canal, se inscreve, ativa o sino de notificações, porque dessa forma o YouTube te avisará quando os vídeos vai chegar aqui. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e até a próxima.